Boa noite, meus irmãos. É, é com muito prazer, com muita felicidade que nós, mais uma vez, retornamos a essa casa. Essa casa aqui é uma casa maravilhosa. Eu costumo sempre fazer a introdução fazendo referência é, à energia que está em torno dessa casa, a forma carinhosa, a forma fraternal como os trabalhadores dessa casa nos recebem. Isso é extremamente importante. Naturalmente, faço uma referência, como tenho costumado a fazer, desde que nós obtivemos aí o acesso com tanta facilidade aos meios de transmissão de som e imagem, né? A gente percebe como palestrantes, a quem eu dou o nome de conversantes de longas datas, eu acredito que deve ter aí cerca de 20 anos, 22 anos que eu já converso a respeito de espiritismo, que à medida que nós começamos a ter o acesso aos meios de comunicação, transmissão de imagem e som com a maior facilidade, também o quórum físico se esgotou um pouco nas casas, até por uma questão de conveniência, né? Naquele momento ficou um pouquinho, houve uma dificuldadezinha da pessoa se deslocar, não, mas eu vou ter a palestra lá, né? Mas tem uma ressalva importante a fazer. Não só é muito importante ter o contato com o conteúdo da palestra, mas existem elementos que estão presentes aqui no ambiente físico, consequência justamente da comunhão, do concurso de energias positivas trazidas por nós e pelos desencarnados aqui presentes, que esses elementos, essas benécias, nós não vamos ter acesso através da internet. Então, eu costumo dizer, às vezes eu efetuo alguns convites e aí o amigo diz assim, olha, mas não tem problema, porque se não der para ir, eu assisto quando eu tiver um tempinho, porque sempre vai estar lá, ou a casa grava, transmite, ou você mesmo transmite. E eu disse, olha, é muito bom que a gente saiba que existe essa vontade, né, essa boa vontade de ir e escutar e entender. Mas quando você se desloca até a casa, quando você vai até o templo, quando você vai até a igreja, quando você se reúne, e assim dizia Jesus Cristo, todo aquele que estiver reunido em número de 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei presente. A energia é outra. Então, eu convido vocês, como tenho convidado, em todas as casas que pedem uma conversa desse trabalhador aqui, eu tenho feito essa referência, né? Vamos procurar mais buscar essa energia, vir para cá, pelo menos quem é da cidade, né? Quem está próximo, os meios de comunicação que a gente utiliza ficam mais aí como uma segunda opção, na impossibilidade, ou mesmo para as pessoas que estão distantes. Aí sim é uma opção interessante, mas nós vamos perder essa energia. No momento em que nós estamos aqui conversando, discutindo, a quantidade de trabalhos que estão sendo realizados em prol de cada um de nós é enorme. Inclusive, familiares nossos, pessoas a quem nós estamos aqui rogando por eles, estão sendo tratados por intermédio da nossa presença aqui. Então, quando vocês já devem ter ouvido essa referência para os espíritas de longa caminhada, os estudiosos, ou mesmo os simpatizantes, já devem ter ouvido a seguinte referência. Quando você se dirige a uma casa espírita e você está precisando, até porque às vezes há situações que você não está bem, e esse não está bem, ele não é só consequência de alguma coisa que está lhe acometendo intimamente, mas às vezes da companhia e uma contribuição negativa de alguns irmãos que estão vinculados a nós por algum objetivo e não estão gerando uma boa energia para nós, não necessariamente obsessores, mas às vezes companhias que não são tão
tão interessantes. Então, no momento em que você adentra esse campo espiritual aqui, que não está nem de longe nas proporções dessas colunas nem das paredes, se estende. A partir daquele momento, aqueles irmãos espirituais, eles, se prosseguirem nos acompanhando, vão aproveitar o tratamento. E se eles tiverem, de alguma forma, uma reticência, uma resistência muito grande à energia positiva que aqui está, pelo menos durante aquele período, ele fica a uma certa distância, mas os trabalhadores extrafísicos da casa estão lá tentando conversar, tentando conciliar. Então isso é muito importante. A nossa vinda à casa espírita. Outro ponto interessante que eu gostaria de fazer referência diz respeito à campanha do quilo. E aí é tão importante isso aí, porque existe um erro reincidente no raciocínio de alguns trabalhadores espíritas. E é bem interessante isso. Alguns de nós entende que no momento que nós saímos para fazer a caridade, coletando os alimentos para ofertar àqueles que não têm a condição, que estão em um estado mais difícil, em estado de miserabilidade, precisam de algum alimento ofertado pelo próximo, o objetivo primordial é a coleta dos alimentos. A coleta dos alimentos é o objetivo secundário. Ali, o nosso trabalho não é primariamente matar a fome daquelas pessoas. Porque se fosse assim, bastava que nós disséssemos, olha, eu gostaria de pedir a cada um dos trabalhadores que trouxesse 1 quilo de alimento. Não era muito mais fácil, digamos assim, se o objetivo fosse exclusivamente ou primariamente matar a fome daquelas pessoas? Mas não. O objetivo primordial é tratar o trabalhador, é fazer com que o germe, eu costumo dizer, o vírus, a bactéria do orgulho que está presente em cada um de nós, seja exterminada. E não tem nada melhor do que você fazer isso, do que quando você está numa posição minoritária ou numa posição, digamos assim, menor. E o que é uma posição menor nesse sentido? Menor não é no sentido da dignidade, pelo contrário, mas menor no sentido de que você precisa do outro. A gente sente isso na vida quando a gente tem um problema com alguma pessoa. Olha, eu tenho um problema com Joãozinho. E de repente surge uma situação que eu tenho que me dirigir a Joãozinho e pedir algo. Olha, uma das duas. O meu orgulho é tão grande que eu não resolvo o meu problema, mas eu não peço. Ou eu tenho que dobrar, chegar lá e dizer para ele, olha, eu gostaria... E às vezes até eu tenho que tratar o problema antes. Olha, me desculpa o que aconteceu, eu gostaria de te pedir determinada coisa, e eu vim aqui. Então, quando nós nos dirigimos até uma casa, dizendo, bom dia, eu sou trabalhador da casa tal, teria um alimento para oferecer, para que a gente faça a coleta e dirija as famílias necessitadas, quem está sendo trabalhado somos nós. Eu me lembro quando era trabalhador assíduo da campanha do Quilo, que eu tinha esse problema. Ainda tenho, mas melhorei bastante. Mas eu lembro que tinha uma determinada rua que, quando os orientadores da campanha do Quilo diziam, olha, tal grupo vai para cá, tal grupo vai para cá. Então, digamos que a rua era do meu lado esquerdo, a casa, que eu não tinha interesse de pedir nada, que eu tinha problemas com a pessoa da casa. Então eu já ficava do lado direito do organizador, que era para ele dizer, está aqui, vai para o lado direito. E aí, assim, parece que era uma coisa. Ele juntava assim, Emanuel Rodolfo vai pelo lado de cá. Então o que é que eu fazia? Eu ia pedindo, quando eu me aproximava, porque eram vários trabalhadores, e vi que haveria um risco de eu pedir naquela casa, aí eu fazia a maior cera nessa casa aqui, né? Para ver se chegava alguém e se dirigia para casa que eu não gostaria de pedir, porque eu tinha um desafeto, e pedia.
E às vezes eu enganava a mim mesmo, né? Porque a Deus e a espiritualidade eu não engano. Eu batia palma daquele jeito assim. Tem ninguém não. E passava. E muitas vezes eu já pedi e passava. Até que um dia, né, a espiritualidade sempre promove uma maneira. Não precisou nem bater palma. Quando eu fiquei de frente decidindo que tipo de ardil, que tipo de mentira eu utilizaria para que eu não ficasse de frente com aquela pessoa, ela já abriu a porta. E aí o susto foi tão grande que aí eu tive que me dirigir e dizer: olha, bom dia, é a campanha do quilo, nós somos da casa tal, estamos arrecadando alimentos tal. Gostaria de contribuir. E aí a pessoa também foi tão impactada que ela entrou e de lá retornou trazendo não só o alimento, mas ela trouxe uma quantidade superior de alimentos, ela trouxe roupas, ela disse: você espera um pouco mais? Então ali ficou muito claro para mim que ela tinha o interesse de reconciliar. Ela fez um pouco mais e ela trouxe, eu disse: você aceita a mensagem? Ela disse: aceito sim. Então foi um negócio para mim que é como se eu tivesse enchido aquele saquinho que a gente sai. Porque eu tirei, na verdade, enchi aquele saquinho de coisas boas que ele me transmitiu e, ao mesmo tempo, eu esvaziei o meu coração daquele sentimento negativo que havia. Então, aquela rua, para mim, não tornou-se mais um martírio. Não tornou-se mais um martírio. Então, por isso que é presente em alguns eventos, é muito importante a nossa presença, a nossa participação. Né? A nossa participação. Eu diria, inclusive, o seguinte: é como se nós estivéssemos fazendo uma consulta com um psicólogo. Olha, é totalmente diferente você estar diante de um psicólogo realizando a terapia e você fazer a terapia por videoconferência. A energia é outra, ele capta, às vezes até quando não dá para a gente falar, o profissional já capta que existe alguma emoção que precisa ser trabalhada, alguma lembrança que precisa ser trabalhada. Bem, meus amigos, nós vamos passar rapidamente por um tema que nós já trabalhamos aqui e vamos trabalhar a segunda parte, a parte final. Está aí o livro Escutando os Sentimentos, a atitude de amar-nos como merecemos. E aí nós discutimos aqui por que essa referência de a atitude de amar-nos como merecemos e justamente associada àquilo que o Cristo disse: meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. E aí a gente traz uma reflexão a respeito desse si. Essa obra é uma obra de conteúdo psicológico. Ela trata justamente, na verdade, ela se passa no ambiente de um hospital chamado Hospital Esperança, onde existe um espírito que trabalhou aqui, eu acho que é doutor Humberto, nós vamos lembrar o nome, está lá na frente. Ele trabalhou aqui, encarnado em Minas Gerais, também com ciências da psique, e no plano espiritual, ele realiza um trabalho de reabilitação nesse hospital, Hospital Esperança, que é caracterizado por ser um hospital que recebe, além de tratar espíritos de toda sorte, mas um público muito especial, que é o público espírita. É o público espírita, olha que coisa interessante. Então, assim, o Hospital Esperança tem trabalhos voltados para trabalhadores espíritas que chegam lá em situação desajustada. E aí, assim, a nossa reflexão é justamente sobre a outra máxima cristã que diz assim: ama ao teu próximo como amas a ti mesmo. O que é que o Cristo disse com isso, quis dizer com isso? Ele quis dizer que é necessário ter uma reflexão. A reflexão gira em torno do que a gente chama do auto-amor. Amar a si próximo, aprender a amar a si próximo, a você próprio, considerando os defeitos, buscando melhorá-los, mas acima de tudo buscando o perdão.
o perdão pelas faltas. E perdoar as próprias faltas concebe você ter a ideia de que nós estamos aqui para aprender. Ora, se eu estou numa sala de aula, já está muito claro. Se eu estou na posição de professor, o professor vai ter as suas necessidades, mas diante dos alunos, as minhas necessidades já são outras. Pressupõe que as necessidades que aquela sala tem, eu já as tenha superado em termos de conhecimento. E aí sim também, os alunos estão ali para quê? Para errar. Porque se eles não tivessem ali para errar sobre a matéria, para aprender sobre a matéria, eles não estariam na posição de aluno, e sim de professores. E aí, assim, na caminhada da vida, nós tropeçamos e às vezes não temos a condição de nos perdoar. E aí diversos processos psicológicos se desencadeiam a partir disso. Desde a reprodução daquelas condutas errôneas em relação aos filhos, em relação aos amigos, contraindo novos débitos, como a processos como nós temos assistido. Eu costumo fazer a referência que já se trata de uma causa de saúde pública, processos de depressão, né? Então, vamos avançar levando em consideração como perspectiva ou pano de fundo a necessidade de amar a si próprio. E aí nós já passamos por isso aqui, algumas perguntas que fazem parte do livro, questionamentos que se referem ao seguinte: o que me falta fazer para ser feliz? Onde estou falhando? Será uma obsessão que me persegue? Ou seja, será que eu vivo triste, eu vivo insatisfeito, nada é o suficiente? Ou toda vez que eu conquisto algo, rapidamente aquilo perde o valor? Porque eu tenho algum problema, porque eu tenho um obsessor, um espírito que tudo me subtrai em alegria, ou só me transmite tristezas? Por que eu estou tão triste? Por que eu me sinto tão só? Porque eu não me percebo feliz. Devo, neste mundo, apenas expiar minhas faltas? Ou seja, aqui é só para sofrer? Quando é que eu vou ser feliz? Algum dia eu vou ser feliz? Esses questionamentos de base filosófica são questionamentos que estão presentes no homem e têm desencadeado, se não bem trabalhados, se não bem administrados, têm desencadeado grandes problemas. E aí eu volto à questão, problemas inclusive afetos à saúde pública. Eu não sei como é aqui na região, mas na cidade onde eu resido, Gravatá, o tema suicídio é um tema que está presente praticamente semanalmente. Nós temos perdas por prática de suicídio, né? Pessoas que têm tomado medicação, jovens que têm se projetado lá daquela ponte lá que fica na BR. Isso é uma coisa gravíssima. Isso é uma coisa gravíssima, porque isso é um problema que está assolando. E não é só a cidade, o Estado, o Brasil, o mundo. Os espíritos estão perdendo a força, a vontade ou o estímulo de continuar. E estão sofrendo a quebra com a realidade. E quando eles quebram a realidade, eles perdem o objetivo ou perdem a vontade de buscar o propósito, não é? Então, essa parte nós já vimos, nós vamos adiantar, é um dicionário que ele trabalha. As questões relacionadas ao egoísmo e à arrogância, nós também trabalhamos esses temas. Na verdade, como essas questões, como é o conteúdo presente no conceito dessas palavras e como é tratado no Hospital Esperança. E aí tem uma referência importante aqui, que a gente vai entrelaçar com o que nós vínhamos falando. É justamente a perda do contato com a fonte da vida. E a gente passa a viver sobre a escravidão do eu.
Ou seja, o que é a escravidão do eu? É, em outra palavra, o egocentrismo. É quando essa sensação de que, na verdade, tudo gira em torno de mim, em que as minhas vontades devem prevalecer, aquilo que eu coloco como objetivo deve ser alcançado, e quando não é alcançado, quando as minhas vontades são contrariadas, quando eu sofro desilusões, aí o que é que acontece? Eu sou impactado e aí começa um processo de tristeza e de questionamento. E aí cada vez mais eu sofro e tropeço, e no que eu tropeço eu não consigo ver aquela caminhada tropeçante como uma questão evolutiva. Eu começo a raciocinar e sentir como uma questão de sofrimento. E aí eu vou perdendo a conexão com a vida. Eu vou perdendo a vontade de viver. Principalmente porque nós estamos numa sociedade que valoriza bastante tomar como parâmetro o outro. Então, na medida que eu não consigo algo e olho para o meu irmão, que tem uma história diferente, eu não conheço a história do meu irmão, para que veio e aonde vai, quais os motivos da conquista dele, mas eu me comparo muito com ele, e isso é extremamente cruel, porque nós somos criaturas totalmente diferentes, com objetivos diferentes. Mesmo dentro de uma mesma família, nós temos propósitos diferentes, orientações diferentes. Mas bem, seguindo em frente, aí nós fizemos a referência a esse reconhecimento de ser humano. E por que eu preciso reconhecer ser humano nesse contexto? Porque eu poderia ser um ser não humano, não encarnado no orbe terrestre na forma humana. Eu poderia estar em um outro plano, que não necessariamente estivesse ocupando uma vestimenta humana. Mas olha, se eu sou um ser humano, é porque a minha categoria, em regra, se enquadra naqueles que precisam estar aportados num plano de provas e expiações. Em um plano de provas e expiações, já está dizendo, eu vou ser provado e vou expiar, eu vou sofrer. Daí é preciso ter o entendimento de que a regra é que nós tenhamos problemas, que nós tenhamos sofrimentos, mas não é regra que eu precise viver em sofrimento. Eu preciso saber que os problemas vão acontecer. Certa feita, Chico conversando com Emmanuel a respeito dos problemas que ele vinha enfrentando, e foram inúmeros, e aí Emmanuel faz a seguinte referência quando Chico questiona quando cessariam tantas atribulações. Ele diz, Chico, superado um problema, rezai e agradecei e aguardai o próximo. O que nós precisamos entender é que nós podemos fazer isso embevecidos em quê? Em fé, com alegria. Não obstante haja os momentos das lágrimas, vão haver. Mas também há sim a possibilidade de, neste plano, se obter a felicidade. Naturalmente, não estamos nos referindo àquela felicidade plena, absoluta. Aquela felicidade plena e absoluta não é inerente, não é natural a este plano. Pelo menos sempre fazemos essa referência em regra, porque nós sabemos que aqui também aportam espíritos cuja classificação e a natureza, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala dos graus, vamos assim dizer, de espíritos, né, a classificação dos espíritos, alguns espíritos vêm para cá com missões diferentes. Então, para esses espíritos, a felicidade, mesmo em meio a um plano de atribulações e de sofrimento, é algo natural, porque eles já superaram. Então, é como se eles caminhassem no fogo sorrindo. Mas a regra para nós, pobres mortais, vamos assim dizer, espíritos engatinhantes, tropeçantes, rastejantes, é sofrer, inclusive sofrer por besteira. O que a gente tem que aprender é, eu sofri, e agora, em função disso, eu sou escravo do sofrimento?
Por isso que ele diz, olha, o alto amor serve para você se perdoar. E na medida que você se perdoa, você quebra aquela corrente que estava lhe amarrando aquele sofrimento. Se você está envolto em uma situação doméstica, por exemplo, em que os elementos envolvidos, parentes, lhe infligem um sofrimento, uma luta diária, você só tem duas opções. Ora, se você vê que ali você é elemento essencial e que para você, mesmo sendo um fardo pesado, lutar o dia a dia naquele contexto, mas vai restar a você lutar de duas formas. Lutar resignado e se tornar forte, ou lutar vitimizado, chorando e dizendo que o fardo é pesado demais. Tudo passa. A diferença é como você passa por tudo. A diferença é como você passa por tudo. E aí, ao final, vão te perguntar, ora, e aí? E aí eu me lembro rapidamente de André Luiz na obra Nosso Lar, que repetia todo momento, como eu sofri, mas como eu sofri, olha, eu passei tanto tempo no umbral, que sofrimento, eu sofri demais. Até o conselheiro espiritual dele dizia, olha, para, pelo amor de Deus. Até ele ter o conhecimento, na verdade, o sofrimento, inclusive, estava atrelado à condição dele de reconhecer que era um suicida inconsciente, porque praticou durante a vida corpórea, a vida física, condutas que afetaram o seu corpo físico, eliminando o seu fluido vital, até ele compreender essa condição e dizer, Deus, me ajuda. E aí sim ele passou a ser resgatado, mas durante muito tempo ele foi reticente, dizendo, não, mas eu sofri demais e foi injusto. Então essa condição também não vai nos ajudar. Nós precisamos nos reerguer. E aí dentro desse mesmo tema a gente viu que nós temos um planeta que algumas companhias espirituais, algumas não, muitas companhias espirituais, e aí nós não podemos nos referir só aos outros, Nós precisamos nos incluir nesse processo. Além de ser um plano de provas e expiações, nós temos um outro elemento que agrega dificuldade. Espíritos milenares, reticentes no erro, não contribuintes com a trajetória da evolução, ou seja, aquele que não quer de maneira alguma, não quer evoluir. Mas não é porque ele propriamente é ruim em essência, ele se determina no mal. Mas não, eu costumo fazer uma comparação. Eu não digo que fui professor, sou uma vez professor por tendência, vai ser sempre professor. E eu lembro que eu tinha alguns alunos, aqueles que a gente diz, os alunos do fundão, Eu tinha alguns alunos e sempre eram os maiores. Você tinha lá uma sexta, uma sétima, e tinha uma turma mais velha lá atrás, sentava no fundão. E eles tinham uma espécie de orgulho em ser aquele que atrapalhava, que dava um peteleco no menino, que gritava, que era mandado sair para fora da sala e saía como quem diz, estou nem aí. Mas eu percebi que todos eles se afetavam com aquilo. Mas era uma espécie de proteção para eles, dizer assim, olha, a minha condição de ser fora da regra me faz importante. Se eu for igual a todos os outros, eu não vou ter destaque nenhum. Mas se eu for revoltado, eu sou o destaque. Eu sou o destaque porque eu boto o terror, eu desafio o professor. Então, assim, eu costumava buscar como método me aproximar deles. Então, na medida que eu me aproximava deles e eles criavam uma certa simpatia por mim, ficava mais difícil desrespeitar, desabonar a aula. Eu, às vezes, dizia, eles estavam sentados no corredor e eu dizia, ei, turminha da pesada, é comigo hoje, me dá uma folga aí, por favor. Me deixa dar aula. Se vocês não tiverem afim hoje, faz de conta que eu nem vi vocês aqui. Agora, me dá uma folga aí, porque os outros estão querendo. Então, eles paravam e tinha... Então, a gente percebe, fazendo essa analogia, esses espíritos, que eram espíritos que estavam em planos lá,
planos que eles precisavam enfrentar e desenvolver, eles rejeitavam. E aí eu faço a comparação. Eu tinha alunos que eu entregava a prova, e aí ele escrevia o nome e ele botava nota 0. E botava um X. Assim, ele queria continuar na condição de estagnação. Ele queria. Porque naquela condição ele era sempre destaque. Iam chegar uma nova turma de alunos querendo se desenvolver, mas ele ia ser sempre o xerifão. Né? Mas chega um momento que essa posição cansa. Né? Que essa posição cansa. E não tem nada melhor de você fazer para mudar com isso do que mostrar que eles podem. E aí eu costumava fazer teatros Eu era professor de língua portuguesa, redação, literatura e língua inglesa. Eu gostava de fazer peças faladas em inglês. E aí o que é que eu fazia? Eu ia buscar os papéis que tinham falas legais e saía procurando, saía equilibrando, né, fazendo um misto. Mas eu pegava aqueles bem traquinas e dava uma boa responsabilidade para eles. E aí fazia com que eles desenvolvessem aquilo com maestria. Não tinha coisa melhor. Eles sentiam uma possibilidade diferente. Eu posso ser o destaque no que é bom. Eu posso ser o destaque no que é bom. E aí eles adquiriam o respeito. E era tão interessante que a própria turma, sabendo que eles eram, digamos assim, as ovelhas negras, quando viam que eles faziam algo muito bom, festejavam. Eu achava aquilo maravilhoso, porque dizia, rapaz, fulano, mas ninguém sabia a capacidade que aquele indivíduo tinha, né? Ninguém sabia. E aí, assim, esses espíritos, aqui nos referindo, que estavam em determinados planos espirituais, rebeldes, reticentes, chegaram num nível que pegaram esses espíritos e disseram assim, ó, não dá para continuar aqui. Vamos mandar para onde? Vamos mandar todos para a Terra. E aí mandaram para cá. E aqui chegando, eles não só continuaram reticentes, em sua maioria, mas começaram a contaminar muitos outros espíritos. E aí, quando eu faço essa referência, eu digo, esses espíritos incluindo nós. Quem sabe temos aqui entre nós alguns deles, quem sabe eu sou um deles. Cada um sabe a resistência que tem ao bem, a resistência que tem em relação ao orgulho, a resistência que tem em relação às coisas certas que deve fazer, mas não faz por orgulho, impetuosidade e uma série de coisas. Mas bem, vamos adiantar. Aí 2 temas que nós passamos rapidinho, mas nós vamos trabalhar legal hoje. A importância, estamos falando como pano de fundo do alto amor. Tá? É aquela máxima. Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, como é que a gente aprende a amar a nós mesmos? Primeiro, a importância de individuar-se e o afastamento do individualismo. Eu achei esses 2 termos maravilhosos. Individuar-se diz tudo. Olha, não tem nenhum espírito igual ao outro. Eu acho tão interessante que no Livro dos Espíritos tem uma questão afeta a expressão almas gêmeas. E os espíritos dizem, não tem essa história de almas gêmeas. Você tem espíritos em alto grau de afinidade, mas não existe espíritos gêmeos. Não. Nós vamos ter pessoas, espíritos, que existe entre uns e outros um alto grau de afinidade, uma afinidade que leva a gente a utilizar a expressão almas gêmeas. Mas nós somos individualidades. Cada um tem o seu caminho a percorrer. Eu costumo sempre fazer essa referência. Olha, tem tantos sinais no corpo humano que demonstram a lógica espiritual, por exemplo, a palma da mão. Né? Nenhum dos dedinhos é igual. E é tão interessante que todos eles têm uma função. Todos eles têm uma função. Né? Então, assim, a nossa impressão digital, né? A nossa impressão digital ela não se repete no outro ser. Essas mesmas reflexões a gente traz para o ponto de vista filosófico, entendendo que nós somos seres completamente diferentes dentro de uma casa, e aí eu busco o meu exemplo pessoal.
Todos nós tivemos a mesma educação, a mesma orientação, mas nós somos em 4 filhos totalmente diferentes. Mas absolutamente diferentes. Olha, se você for fazer uma comparação em termos de comportamento, do jeito de ser, você diz, não, olha, um é dos Estados Unidos, o outro é lá da Oceania, o outro é da Ásia, o outro é da África. Porque assim, os comportamentos, a maneira de ver a vida, a perspectiva é totalmente diferente. Mas o interessante é que seja assim. Porque se fosse diferente disso, que evolução a gente teria nesse núcleo familiar se nós fôssemos todos iguais? Pensássemos todos da mesma forma. Seria muito fácil. Já pensou? Vamos trazer para a analogia da sala de aula? O professor que chega assim e diz assim para a diretora, olha, eu quero aquela sala A. Antigamente tinha essa história, né? Os alunos que estavam mais desenvolvidos botam na sala A, sala B, sala C. No tempo que eu ensinei era assim. Eu quero a sala A. Deixa eu ver a lista da sala A. Ah, não, esses 5 vão bagunçar. Tira esses 5. Vamos botar outros 5 aqui, que a sala A vai deslanchar. É muito bom, é muito fácil. Ora, silêncio, todo mundo em silêncio. A questão é justamente a diversidade. Essa individuação. E aí, poder fazer a diferenciação, esses termos, é de suma importância para a gente compreender. Olha, a individuação é um sentimento moral. É um sentimento moral favorável de expressão de sua singularidade. Ou seja, eu sinto que eu sou uma obra individual de Deus. E daí já começa um raciocínio bem interessante. Preste atenção que é como um mosaico. Tudo vai se juntando e dando forma. Daí eu não posso refletir que sofrimento, fulano consegue isso, cicrano, para os adolescentes, por exemplo, fulano está com um namoro, deu certo, e eu namorava com o Joãozinho não deu certo comigo, está dando certo, eu não aguento mais, essa vida é uma infelicidade. Olha, preste atenção. Nós somos diferentes, somos singularidades, cada um tem sua história. Como obra divina. Se é obra divina, é perfeito. E se é perfeito, é justamente porque Deus, com sua atitude de bondade, sabe que a forma de evoluir é fazendo com que aquelas fagulhas da sua própria energia, nós espíritos, sejamos diferentes. Sejamos diferentes. Porque se ele tivesse a intenção, se a inteligência divina e universal, esse potencial cognitivo cósmico, que a tudo raciocina e a tudo construiu, pretendesse construir um mundo perfeito, ele teria feito. Ele teria feito. Mas o importante é ver que essas fagulhas, que são nós espíritos, conseguimos sair da condição animalesca, vencer todas as nossas dificuldades, até atingir os estágios possivelmente mais desenvolvidos. Bem, e aí é a percepção gradativa que somos, além dos critérios sociais, isso é maravilhoso. É a percepção gradativa, ou seja, não é de uma hora para outra, gente. Não adianta a gente querer se esforçar para dizer, pronto, está tudo resolvido. Eu sou uma manifestação da vontade divina e nada me afeta. Não, isso vai acontecendo naturalmente, no exercício diante das dificuldades. Vou dar mais um exemplo prático. A gente está saindo ali da vida universitária para ingressar na vida profissional. Aí começam alguns colegas de cara, vão passando em alguns concursos. Fulano passa num concurso muito bom, Cicrano passa num concurso muito bom, eu já vejo o Beltrano trabalhando, e eu estou lá, de repente, precisando, minhas condições são diferentes, eu preciso trabalhar para depois estudar, estou eu ali no supermercado embalando, colocando, né, as compras dentro. Aí, de repente, chega o colega, e o colega já lá, empurrando o carrinho, e com a família já, e com um carro lá. Às vezes aquilo ali mata o sujeito. Gente, mas eu sentei de lado dele, eu tirava notas boas, porque eu não consigo. Não podemos fazer esse tipo de comparação.
A gente pode persistir nos nossos objetivos, mas antes de tudo, muito maior que objetivo, se chama propósito. Se o nosso propósito, segundo a divindade, segundo os seres de luz, se o meu propósito, por exemplo, nesse exemplo, for trabalhar a minha humildade, porque em uma outra existência, adonado de uma posição de poder, de conhecimentos, de recursos, eu não fiz o bom uso, e os companheiros espirituais, em companhia comigo, decidiram, vamos implementar uma vida muito módica, muito regrada, onde você seja submetido por diversas vezes a facear situações comparativas para trabalhar o seu orgulho, mas por necessidade você tem que ficar naquela condição, eu não posso alcançar esse propósito. Talvez eu tenha intuição, mas a gente resiste. Por quê? Porque a gente quer responder à tirania do egocentrismo. E aí a gente começa a sofrer. A gente nem parte para tentar evoluir. Não, eu vou ver quais são as minhas condições. Por que eu não dá agora? Vamos ver. Não, eu sofro. Eu sofro com isso. Né? E aí, olha, é a percepção gradativa que somos, além dos critérios sociais. Critérios sociais são selos que dão alguma designação. Pobre, rico. Feio, bonito. Magro, gordo. Assim, assado. Esses critérios sociais, eles são superados. Olha, na década, eu não sei dizer a década porque eu não era nascido, mas eu vejo as fotos passar na televisão, as reportagens, e eu via que as modelos da época, basta a gente fazer a referência, vamos fazer uma referência aí, digamos aí, há uma época histórica cujas pinturas a gente vê que as referências físicas eram mais gordinhas. Né? Os anjinhos mais gordinhos. A gente percebe que a cultura era voltada para pessoas cujo perfil eram pessoas com maior peso. Ou seja, a valorização estética apontava para pessoas mais gordinhas. Certamente, naquela oportunidade, as mais magrinhas se sentiam menosprezadas. Hoje é o contrário. Hoje o selo mudou. Né? Hoje a gente vê as meninas se alimentam, chega escondido, e os meninos botam o dedo na boca, que é para poder provocar o vômito, que é para não nutrir o corpo e não ficar fora dos padrões, é um sofrimento. Né? Provocando realmente patologias psicológicas, porque se agarram a esses critérios sociais de certo ou errado. Ora, não dá para mensurar assim, não é certo eu estar com essa barriguinha. Não é certo por quê? Eu estou com a barriguinha, se eu não quero a barriguinha, eu vou fazer uma dieta. Se eu não consigo fazer a dieta, a barriguinha vai ficar ali, eu tenho que fazer um exercício. Né? Não é uma questão de ser certo ou ser errado, é uma questão de como eu me sinto. E essa obra diz isso claramente. O que nossos sentimentos, olha, que são o quê? Sentinelas divinos na alma. É o que a gente sente, não é o que a sociedade ou as pessoas dizem ser certo ou errado. Naturalmente, convenções sociais, não rótulos. Convenções sociais são regras de convivência, devem ser respeitadas para que a gente possa conviver sem maiores estragos. Regras de convivência, por exemplo, uma bem prática, olha, para eu poder dirigir um automóvel, eu preciso me habilitar e ainda assim obedecer a um livrinho que diz que tem que andar do lado direito, porque senão se eu andar do lado esquerdo eu bato com o outro. Isso são regras de convivência, entre outras mais, como respeitar os poderes constituídos e por aí vai. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de rótulos que dizem que é certo ou que é errado. E aí eu me martirizo, me escravizo. Bem, mas vamos lá. Justamente esses critérios sociais, o que nossos sentimentos nos sugerem. Saber o que serve ou o que não serve. Isso é o que é o importante, segundo nossos sentimentos. O que nos convém ou não. Inclusive quando eu faço escolhas erradas. Eu posso fazer escolhas erradas conscientes, sabendo, eu vou responder por elas.
eu vou responder por elas. Né? Agora, segundo os meus sentimentos, nesse momento, eu acho que eu preciso fazer. Mas eu sei que isso vai dar em besteira. Então eu sei que eu não posso semear a semente de uma laranjeira e colher uma jaca. Eu vou ter que assumir, tá? Saber o que nos serve ou não, o que nos convém ou não, o que necessitamos ou não, são questões respondidas pelos nossos sentimentos. Esse é o ato de individuar-se. Individuar-se. Bem, o receituário oportuno, olha aqui, Dr. Inácio Ferreira. Bem, aí a gente vai para o caso do Anselmo, justamente para a gente se encaminhar para o fim. Por que o receituário é oportuno? Porque no contexto do recebimento do Anselmo lá no Hospital Esperança, quem era o Anselmo, Emanuel? É bem interessante. Anselmo era um trabalhador de uma casa espírita, presidente de uma casa espírita. 30 anos ou 40 anos de espiritismo. Promovia campanhas do quilo, palestras, a casa espírita dele é maravilhosa. Um espírita, digamos assim, muito bem organizado. E aí falece Anselmo. E Anselmo é recebido no Hospital Esperança. O que é que acontece? Quando Anselmo chega lá, encaminham Anselmo para uma ala onde estão sendo tratados casos mais graves de desequilíbrio psicológico, de falta de percepção de condição espiritual. E aí Anselmo dá logo um esbraveja. Mas que é isso? Isso é uma loucura. Eu tenho compreensão absolutamente de tudo que está acontecendo aqui. Eu estou no canto errado. E aí, em conversa com o doutor Inácio, eles começam a dialogar. E o doutor Inácio disse, não, você está exatamente no canto correto. Você está exatamente no canto correto. E aí chega-se à conclusão, mesmo com a reticência de Anselmo, que na verdade Anselmo revestia toda a forma necessária para um espírita, mas estava carente absolutamente em quase tudo que é o conteúdo. E aí, assim, quanto a essa questão, nós sofremos muito com isso. Estamos sofrendo agora, inclusive, nesse momento social, quando a gente vê que a forma, de repente, deu a vazão a um conteúdo que é um conteúdo que, assim, é totalmente contrário aos preceitos e valores que foram pregados pelo Cristo. E a gente se assustou, porque a gente viu em nós ou em outros a forma simplesmente, a crisálida se abrir e sair coisas infelizes. Mas bem, o que é necessário como medicação? Que receituário foi esse que o Dr. Inácio Ferreira passou? Primeiro, acreditar no merecimento da felicidade. Eu tenho que acreditar que eu sou um indivíduo filho de Deus. E como todo filho de Deus, Deus, aquele que faz chover sobre os bons e os maus, como diz o Cristo. Eu mereço felicidade. Agora, o conceito de felicidade, eu não posso querer determinar. Felicidade para mim vai ser se eu conseguir comprar aquele carro do ano. Não, eu tenho que procurar a felicidade nas coisas que vão surgindo, nas pequenas coisas. Porque a felicidade, ela é relativa e ela é proporcional ao grau de desenvolvimento de cada espírito. Eu fico extremamente emocionado quando eu vejo cenas em que você entrega algo a alguém. Às vezes o pessoal bota na internet, o pessoal realizando obra de caridade. E eu vi uma muito bonita em que um rapaz chega e conversando com um homem, depois o homem sai e ele faz um teste social. Ele põe $250, ou $150 na bolsa de um homem lá, um morador de rua nos Estados Unidos, e fica filmando. Então esse homem retorna e acha esse dinheiro. Então ele fica feliz, corre, vai numa loja, compra um colchonete, uma coxa, 2 almofadas para ele dormir. E aí ele volta. Quando ele volta, o rapaz que pôs o dinheiro, que era da pegadinha, vamos assim dizer, está lá sentado. E aí começa a fingir que está no celular. E aí ele diz assim, mas eu não tenho condições. Olha, eu não posso comprar o remédio para ela agora. E o morador, a pessoa em situação de rua, escutando.
Aí a gente vê bem a imagem, ele escutando. Se eu não tenho condições, olha, eu não tenho $1 e começa a conversar. Quando ele termina e desliga o telefone, a pessoa se levanta e diz assim: moço, o senhor está precisando de dinheiro? Qual é o problema? Ele disse: é minha filha, está precisando de um medicamento. Aí ele diz: o senhor espera 2 minutos aqui. Aí o rapaz disse: espera. Ele volta na loja, devolve tudo, pega os $150, volta e diz: ó, tome, vá comprar o remédio. E aí o rapaz disse: mas o senhor está me dando dinheiro de... O senhor comprou o quê? Ele disse: eu comprei um saco de dormir, algumas almofadas. O senhor dorme por onde? Ele dorme em qualquer lugar aqui. Aí ele diz: mas o senhor está me dando todo o dinheiro do seu... Ele disse: o que importa é o remédio agora. Depois vai aparecer outro dinheiro. Aí o rapaz, inclusive, se emociona e diz a ele: fui eu que pus o dinheiro e eu estou te dando agora $500. Aí ele começa a chorar, né? E o rapaz beija a mão dele. Então a gente vê que a questão da felicidade é muito relativa. Aquele rapaz sentiu a felicidade em comprar aqueles objetos, mas ele sentiu muito mais feliz em chegar e dizer para o outro: está aqui o remédio da sua filha. Né? Pois bem, parar de encontrar motivos externos para nossas dores. É outro aspecto que a gente precisa pensar. Parar de pensar em felicidade para depois da morte e tentar viver a vida de maneira mais feliz possível. Essas orientações foram dadas a Anselmo, porque Anselmo viveu uma vida de dedicação, mas uma vida toda montada sobre o sacrifício. As pessoas diziam: mas Anselmo, você precisa disso. Não, não, olha, aqui é um plano de provas e expiações. Quando eu desencarnar, eu vou ser recebido com glórias. Foi recebido por uma ala psiquiátrica que comportava os maiores distúrbios. Tudo depende do bem que semearmos e da atenção que damos às nossas reais intenções de crescimento. Só para que a gente conclua, eu vou ali, digamos assim, ir de encontro ao horário mais 3 minutinhos para falar desse tema aqui, infortúnios silentes da alma. Por que eu venho falando tanto em processo de depressão, de ansiedade? Porque todos nós estamos diante de uma sociedade que está vivendo isso. Né? E quem vive isso, por exemplo, eu sou um exemplo. Eu sou exemplo de uma luta diária, mas que eu compreendo que existe uma finalidade. Né? E compreendo que eu preciso compreender essa finalidade. E que no momento em que eu compreender absolutamente de corpo e alma, as coisas que eu entendia como coisas de maior valor não vão ter tanto valor. E as coisas que eu entendia como coisas de menor valor estão adquirindo para mim valores absurdos. Então, assim, é muito importante falar sobre isso sem a menor vergonha, sem um menor problema, porque pessoas e mais pessoas estão vivendo condições de ansiedade, condições de depressão, e a depressão, ela não é uma doença que se caracteriza por um estado de total prostração. Se engana. Se engana quem pensa que o depressivo é aquele que se arrasta pelo chão. Essa é uma das características. Mas às vezes você é um papaléguas, como eu era. Trabalhando 14 horas por dia, depois chegando ileno e saindo de manhã cedo com 3, 4 horas só de sono, e fazendo tudo, e resolvendo tudo, e sorridente, e comparecendo em todos. Mas, na verdade, era uma condição depressiva que estava se manifestando por aspectos de ansiedade. Eu não conseguia sequer parar para dormir. Ou eu achava que era perda de tempo alguns aspectos que são maravilhosos na vida. E aí, é como a gente diz, o galo canta, Papai do Céu favorece. E ele puxa a cordinha e diz: para. E o meu corpo parou, o corpo físico, biológico parou. E eu estou lutando, graças a Deus, há 1 ano, inclusive afastado do trabalho, para compreender. Eu costumo dizer, até o meu físico, o meu rosto se modificou. O meu rosto é uma coisa tão agressiva que o meu rosto envelheceu. Tem uma amiga minha que diz assim:
Uma coisa que eu notei que se perdeu, você não sorri como sorria antigamente. Eu digo, não, mas eu vou voltar a sorrir. Com um sorriso melhor ainda, né? Porque vai ser um sorriso baseado em experiências. Mas eu estou consciente de que foi um momento de mudar. E grato a Deus porque me deu essa chance. Porque às vezes a gente pensa assim, mas por que isso comigo? Eu entendo o seguinte, a gente só se preocupa com quem a gente ama. Por isso que Deus puxa a cordinha. Né? Por isso que Deus puxa a cordinha. Quando a gente vê que não tem jeito com um camarada, a gente faz o seguinte, peraí, deixa pra lá, não adianta. Né? Então, Papai do Céu lá foi e puxou a minha cordinha. E aqui, os infortúnios silentes da alma, porque eles ficam caladinhos lá. E a gente vai disfarçando, às vezes a gente não tem nem a percepção. Depressão é um desses infortúnios. É uma intimação das leis da vida, convocando o espírito a mudanças inadiáveis. Você está sendo intimado por Deus a mudar agora, naquele momento. É um sofrimento moral que reduz ou retira a alegria de viver. No meu entendimento, para minha experiência, eu estou muito certo que eu vim para fazer determinada coisa e eu estava fazendo coisa diferente do meu propósito. E aí eu recebi uma intimação. Para que eu estou dando uma chance. Antes de te retirar do corpo, para que você compreenda espiritualmente. Poxa, eu estava por um caminho totalmente diferente. Eu vou mandar para esse rapazinho um remedinho que lá ele considera o mal. E durante esse período trevoso, que eu costumo dizer que a gente cai num buraco fundo e não acha o chão, durante esse período trevoso, vamos torcer e dar todo o auxílio para que ele raciocine, para que ele pense quando ele estiver nesse buraco. Quando ele começar a pensar, o buraco vai começar a criar uma luz lá em cima. E acreditem, primeira vez que eu estou dizendo isso numa casa. No início, eu passei 60 dias praticamente, que era raro levantar da cama. Sob forte medicação. Alimento para mim era irrelevante. Trocar de roupa, irrelevante. Falar com as pessoas, irrelevante. Irrelevante. Mas era preciso aprender e passar. Né? Passar. Sob o enfoque espiritual, estar deprimido é um estado de insatisfação. Aqui era para eu ter botado, não necessária, crônica, mas não necessariamente incapacitante. Significa dizer, alguém poderia dizer, mas como é que uma pessoa se classifica como deprimida, está aí falando? Ninguém sabe o que é que está ocorrendo dentro da pessoa, né? Por isso que quando eu venho e me agradecem, eu que agradeço. Eu digo, obrigado pelo convite. Porque me tirou possivelmente daquele momento em que a cabeça começa a funcionar contra você. E a gente começa a pensar besteira. Então, no momento que eu venho e preparo uma palestra, venho conversar sobre Jesus, isso está me fazendo bem. Obrigado a vocês. Né? Programas coletivos de saneamento psíquico, resgates e retornos. Isso é uma referência, uma passagem que o livro faz, dizendo que muitos espíritos estão trabalhando porque essa condição de sofrimento dos espíritos, como o momento que eu estou passando e inúmeros outros, essa condição de sofrimento está tão crônica que virou uma pandemia no orbe terrestre. Virou uma pandemia. Então estão vindo espíritos de alto escalão espiritual, vamos assim dizer, socorrer, né? Nos apelos da consciência encontraremos o receituário para a liberdade e a paz, o equilíbrio e o progresso. Responder à consciência é reencontrar a energia divina e restabelecer a conexão com Deus. Por que a aprovação alheia? Só para a gente concluir. Por que a aprovação alheia é mais importante do que a aprovação interior? Né? A minha aprovação enquanto sentimento, não enquanto certo e errado segundo a sociedade, mas enquanto meus sentimentos. Por que a do outro? Né? Eu tenho que estar feliz com os meus sentimentos.
eu fiz o que é certo, eu senti felicidade por isso. Então, meus irmãos, nós encerramos por aqui, tá? Na próxima oportunidade já teremos outro tema. Foi importante falar sobre isso de uma maneira toda especial por causa desse enfoque da depressão, né? Mas aí nós vamos concluir com o capítulo 11, o Evangelho Espírita diz: o espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, mas a elevação gloriosa. Então, meus amigos, que nosso Senhor Jesus Cristo, que é a espiritualidade de luz para os espíritos que trabalham nessa casa, que todos nós possamos ser abençoados, que Jesus Cristo nos abençoe e nos conduza hoje e sempre. Que assim seja. Passa o coletivo. A oração. Então, meus irmãos, vamos aproveitar esse momento de conexão. Isso é um momento maravilhoso, tá? Isso é um momento maravilhoso. Vocês não imaginam o quanto perceptivelmente nós conseguimos aqui hoje. Vocês não têm a dimensão das riquezas que nós alcançamos. Eu estou falando por mim, porque se eu tivesse continuado falando, já estava emocionado. Então significa que eu atingi lá os sentinelas presentes na minha alma, né? A gente vai pensando no que passou. Mas vocês não imaginam o elixir divino que aqui foi posto hoje. Então vamos agradecer, né? Vamos agradecer. Agradecer é uma atitude de humildade e, ao mesmo tempo, de adoração a esse Deus tão bom, essa espiritualidade de luz. Senhor Jesus Cristo, de joelhos espirituais, agradecemos por esse momento, por essa noite, por essa oportunidade. Pedimos bênçãos. Pedimos para que os espíritos de luz, notadamente aqueles responsáveis pelos laboratórios, onde se traduzem ali, onde se produzem ali os elementos que são manipulados para cada um de nós, nos nossos problemas, nas nossas individualidades, nas nossas fragilidades, pedimos que essa espiritualidade de luz possa repousar aqui nesse ambiente, dividindo com cada um de nós aquela cota medicamentosa, a fim de sanar o nosso coração, as nossas necessidades. Senhor Jesus, de joelhos espirituais, eu peço por todos os encarnados e desencarnados, os dirigentes dessa casa, encarnados e desencarnados, agradeço a condição que deu a cada um de nós nessa vida e agradecemos por essa maravilhosa oportunidade de estar presente nessa casa e de poder contribuir com a palavra segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Que assim seja.